As janelas abertas permitem que o jardim a vista estampe. Os gracejos dos pequenos e as melodias dos pássaros se misturam a suspiros infames. Estirado sobre o colchão, tudo é estático. Cheiro de melancolia e gosto de sal com velho juízo antipático. Na ausência de palavras, sufocamento. Engasgado com sofrer de arrependimento. Dor amarela, inflamada. Dor tagarela e ainda calada. Na cena da doença, névoa cega e muda. Subitamente o Filho do Homem entra, os pés lava e enxuga. A tristeza ofuscada com a face de glória celeste. Levanta e anda, amigo. Levanto e ando, mestre. Fogo puro toca minha quieta boca. Seu nome declaro eternamente. Choro e riso de voz rouca. Arranca a paralisia do meu âmago. Para sempre ele vem comigo dançar. O mesmo tempo que hei de te amar. Boa noite, Overflow. Tem jovem empolgado com Jesus aqui? Que noite linda, obrigado pastor Eduardo, pastora Adriana, amigos queridos do coração, que o reino me concedeu, e o reino de Deus é um reino de amigos, e poder voltar a esse lugar, e hoje para falar para a juventude dessa igreja é um grande privilégio, e sempre que eu volto aqui, eu vejo um mover do Espírito. Essa noite é uma noite de um mover sobrenatural do Espírito Santo. Não tem como você pisar o pé nesse lugar e não ser tomado pelo Espírito em nome de Jesus. Quem crê nisso? Eu oro para que Sorocaba, que a igreja família, que os pastores Eduardo, Adriana, toda a sua equipe pastoral, essa linda igreja que de Sorocaba para as nações, possam viver um mover sobrenatural de Deus, não só nessa noite, mas também essa noite, porque essa noite vai startar uma nova estação na história desta igreja. Eu creio nisso. Eu fui muito abençoado, não sei você, mas eu fui muito abençoado com a ministração do Murilo, todo o seu time de adoração. Obrigado por nos conduzirem nesse ambiente tão profético. Obrigado também ao Eduardo, ao Vinícius, que me deram todo o suporte na logística, ao convite de estar aqui na base jovem para falar com essa galera maravilhosa que ama Jesus, que está apaixonada por Jesus, que vai queimar por Jesus, que vai passar uma vida no altar servindo o Senhor. Tem alguém comigo? Glória a Deus. Bem, a minha família está espalhada hoje pelo Brasil. Eu estou aqui em Sorocaba pregando nessa noite. A Andréia está em Rio Branco, no Acre. Tem a foto da minha família aqui? Pode colocar para a gente. Então, a Andréia está em Rio Branco, no Acre, pregando hoje à noite também. O Arthur vai fazer 16 anos no domingo agora, vai fazer 16 anos, e ele está num retiro de adolescentes aqui no interior de São Paulo. E o Vitório está comendo pizza com um amiguinho, agora, essa hora. Então minha família está espalhada aí pelo Brasil todo. Ore por nós, ore para que Deus continue nos dando graça e favor. Quem quiser me seguir nas redes sociais, você me encontra no Instagram com @Marcelo Cruz. E a gente pode também interagir e falar das coisas boas do reino nesse ambiente digital. Eu quero falar nessa noite, o Senhor colocou um tema no meu coração, e o tema de hoje é a curva do mover. Eu creio que há um mover do Espírito. Eu creio que hoje o Senhor vai liberar um encargo do Espírito. Eu creio que nessa noite vai ter muitas palavras que vão descer ao seu coração como resposta da sua oração. Eu não sei há quanto tempo você está orando por aquilo que você está orando. Eu quero dizer que você nessa noite vai começar a receber as respostas por aquilo que você está orando há muito tempo. Essa noite você vai começar a ter visão aberta. Essa noite é uma noite de visão aberta, de você entender no Espírito.
Porque muitas vezes nós entendemos na mente, nós entendemos as nossas emoções, mas olha aqui para mim, você tem que começar a entender no seu espírito, porque quando você entende no seu espírito, isso vai gerando uma convicção no seu coração. E eu quero falar hoje sobre a curva do mover. Há um mover de Deus, e esse mover começa num determinado ponto da sua trajetória, como começou no dia 19 de dezembro de 1999, quando eu tinha apenas 17 anos. Essa curva do mover que eu vou te apresentar hoje começou num domingo, como um domingo comum, e nunca mais parou. Eu quero falar sobre esse imparável mover de Deus. Só que esse imparável mover de Deus tem uma curva de um crescimento contínuo, e nós vamos aprender juntos nessa noite. Antes eu quero orar com você. Fique de pé mais uma vez, estenda suas mãos. Eu queria que agora você começasse a fazer a sua oração, a orar por aquilo que você tanto tem pedido ao Senhor. Eu quero declarar que nesta noite de ativação profética, as suas palavras têm tanto poder, que vai trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então, se você ora em línguas, comece a orar em línguas agora. Ore no Espírito. Comece a atrair a glória de Deus uma vez mais. Comece a pedir a manifestação do Espírito Santo, a dizer: Espírito Santo, me insere na curva do teu mover. Espírito Santo, me introduz na curva do teu mover, que vai provocar em mim um crescimento contínuo. Vamos, aumente a intensidade da tua busca. Pai, em nome de Jesus, tem algo novo acontecendo, tem um vinho novo sendo derramado, e o vinho novo precisa de um odre novo. Pai, nós oramos por odres novos, odres novos. Pai, toca, em nome de Jesus, toca nessa noite, em cada vida aqui. Amém. Você pode me ajudar a dar um aplauso a Jesus? Honre a presença do Espírito Santo. Honre a presença do Espírito Santo. Santo, santo, santo. Aleluia. Você pode sentar. Então eu vou falar sobre essa curva hoje do mover do Espírito, e eu já vou te explicar melhor em seguida. E essa palavra, ela vem para combater qualquer possibilidade de frieza espiritual. Essa palavra vem para confrontar o esfriamento, que é resultado de uma desconexão entre Deus e as pessoas, uma desconexão entre o pai com o seu filho. Então hoje nós vamos combater essa desconexão, essa frieza espiritual. Essa palavra vem para ser uma resposta a toda a indiferença à presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está nesse lugar, e nós não podemos ficar indiferentes à sua presença, amém? Ele está se movendo nesse lugar. Talvez você não está sentindo, você não está vendo, você não está percebendo. Não é porque você não está sentindo, não está vendo, não está percebendo, que o Espírito não está se movendo. Eu quero combater com você a indiferença da presença do Espírito Santo, a indiferença ao mover, a indiferença à palavra, a indiferença ao culto, ao nosso culto racional.
Essa palavra vem para combater todo declínio. Quando nós vamos vivendo uma vida com menos fogo, com menos presença, com menos temor, com menos justiça, com menos moral, nos levando a uma possível queda. Então esta palavra, ela vem para combater o declínio espiritual. Ela vem para combater todo o ceticismo. O ceticismo de que eu tenho que ver para crer. Não, nós estamos aqui onde nós vamos crer para ver, porque nós cremos, veremos a manifestação da glória de Deus. Amém? Eu creio muito que nós vamos passar por um grande despertamento espiritual. Então eu aproveito para profetizar essa noite, que quem está frio espiritualmente vai começar a incendiar, vai começar a aquecer, vai começar a pegar fogo na presença do Espírito Santo. Eu profetizo que quem está indiferente à presença vai sair desta conferência Overflow honrando a presença de Deus, honrando a manifestação da sua glória. Eu profetizo que quem está em declínio moral vai se consertar nesses dias, porque a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra do coração sendo sarada nessa conferência, porque se tem alguém que estava em declínio moral, vai se consertar com o Senhor em nome de Jesus. Eu profetizo que se tem alguém que está cético, vai sair daqui se enchendo de fé. Pastor, mas a minha fé é tão pequena. Deixa eu te falar uma coisa: ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficiente para pegar e ser depositada nas mãos de um grande Deus, e você poder dizer àquele monte que sai daqui e vai para lá, e ele obedecerá. Porque quando você pega uma pequena fé e deposita nas mãos de um grande Deus, aquilo que você ainda não viu, aquilo que você ainda não ouviu, aquilo que você ainda não sentiu, é o que o Pai tem preparado para aqueles que o amam. Então nós vamos confrontar todo ceticismo. Então abra comigo sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 19 ao 22. Ou acompanhe comigo aqui no telão, que diz assim: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas, o que diz o texto? Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. O mover do Espírito não deve ser encarado como se fosse um antibiótico para quem está com uma infecção a ser combatida. Ou seja, eu preciso do mover do Espírito porque eu já estou completamente enfermo, e eu preciso que venha combater toda a infecção do meu organismo. Não, o mover do Espírito, ele vem como uma suplementação que ao longo da sua trajetória de fé vai te ajudar a não adoecer, vai te ajudar a não esfriar, vai te ajudar a não virar cético, vai te ajudar a não entrar num declínio moral e espiritual. Então quando você se abre ao mover do Espírito, e nós vamos falar sobre a curva do mover nessa noite, você está dando suplementação para a sua fé. Então eu quero te explicar por que através da curva do mover nós vamos experimentar um crescimento contínuo. Segundo aquilo que Paulo descreve, nós entendemos por esse texto que nós acabamos de ler, que o Espírito pode ser apagado, o Espírito pode ser abafado, o Espírito pode ser sufocado, o Espírito pode ser ignorado, o Espírito pode ser deixado de lado. Agora observe, a palavra Espírito, ela está com E maiúsculo, porque não está falando do Espírito humano, está falando do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus na vida de um crente, ele pode ser ignorado, esquecido, abafado, apagado. Sua voz pode ser calada. É como se quando você compra um produto e vem aquela nota, ou aquele cupom fiscal,
Você já pegou um cupom fiscal de 5 anos atrás, de repente você encontrou ele, que estava lá perdido numa gaveta, e você percebe que ficou apagado? Aquela tinta da impressora, ela se foi, e ficou só aquele papel na mão. Você sabe que um dia, alguma coisa, em algum lugar, em alguma hora, algum produto foi adquirido, por isso tem aquele papel do cupom fiscal, mas você não sabe mais quando, como, onde, por quê. É assim que nós vamos apagando o Espírito quando nós nos esquecemos daquilo que o Espírito já fez em nós, daquilo que o Espírito já nos falou, daquilo que o Senhor já nos tocou, das experiências que nós já tivemos com Ele, das palavras que nós já recebemos, dos toques que nós já fomos ministrados. Eu creio que o Senhor, Ele vai começar a trazer à sua lembrança aquilo que te dá esperança. E uma das coisas que nos dá esperança é todas as palavras que nós já recebemos. Se essa conferência é uma conferência de ativação profética, o Senhor vai começar a te lembrar de todas as palavras que Ele já te deu. Então Paulo está dizendo, olha, o Espírito pode ser apagado, as profecias podem ser desprezadas. Eu posso aqui estar como um profeta de Deus, pregando nessa noite, liberando uma palavra para o seu coração, e você estar tão distraído, tão aéreo, como se não estivesse nesse ambiente. Então as profecias podem ser desprezadas, não somente aquelas quando se diz, assim diz o Senhor, mas a profecia é falar da parte de Deus aos homens. Então toda palavra que vem da parte de Deus e é liberada aos homens, em tom e voz profética, ela pode ser desprezada. Mas nós estamos aqui para dizer, nós não vamos deixar o Espírito apagar, e nós não vamos desprezar as profecias. Tem alguém comigo aqui? Segundo Paulo, o mal pode ser propagado. E como que o mal pode ser propagado? Não só quando eu faço coisas erradas, não só quando eu cometo pecado, não só quando eu faço maldades, mas quando eu banalizo o mover do Espírito, é o que faz eu me afastar do mal. Sabe uma pessoa quando ela já está projetando o mal, e de repente ela tem um encontro com o Senhor, e ela vem aqui numa igreja como essa, dizendo, essa é a minha última chance, eu vou tentar uma última alternativa, porque se algo não acontecer essa noite, eu vou sair daqui e vou fazer uma besteira. E de repente ela tem um encontro com o mover do Espírito, e ela abandona a maldade, porque o mover de Deus faz você se consertar, faz você se alinhar, faz você se projetar para o futuro. O mover de Deus faz você abandonar toda a maldade. Então, segundo Paulo, o mal pode ser propagado, mas nós estamos aqui para não deixar o Espírito se apagar. Nós estamos aqui para não deixar que as profecias sejam desprezadas, e nós estamos aqui para não permitir com que o mal seja propagado. Como que eu faço isso? Eu faço isso me inserindo na curva do mover. Coloca aqui para mim. Eu quero falar nessa noite sobre esta curva. Observe aqui comigo, essa curva. Eu não sei se o pessoal nas laterais consegue enxergar aí no telão essa curva. Ok, essa curva do mover, ela tem um eixo X e eixo Y. No eixo Y eu tenho uma intensidade da busca, a intensidade da entrega, a intensidade do clamor, a intensidade da minha oração, a intensidade do meu jejum, a intensidade do meu querer estar com Deus, a intensidade da minha adoração, a intensidade do meu culto, a intensidade da minha oferta, a intensidade das minhas palavras, a intensidade da minha entrega, a intensidade da minha busca. Ou seja, quanto eu quero crescer nesta busca de intimidade com Deus. E à medida que eu vou aumentando esta busca pela presença, à medida que eu vou intensificando a busca pelo mover de Deus, pelo toque do Espírito Santo, e o tempo vai passando aqui no eixo X, então eu tenho a linha do tempo. Eu não sei quando você conheceu Jesus, mas o dia que você conheceu Jesus, essa curva começou.
você foi inserido nessa curva do mover. E eu quero, junto com você, fazer uma análise. Se a curva do mover do Espírito na sua vida, ela está ascendente, ela está decrescendo, ou ela entrou num platô. Você está aumentando sua busca à medida que o tempo vai passando, você está aumentando a sua entrega à medida que o tempo vai passando, você continua orando e cada vez mais à medida que o tempo vai passando, você está jejuando com mais intensidade à medida que o tempo vai passando, ou você foi entrando num declínio e você que orava parou de orar, você que jejuava parou de jejuar, você que lia a Bíblia parou de ler, você que se entregava, você que se doava parou de se doar, e o tempo foi passando. Então, quanto mais eu intensifico a minha busca, e o tempo vai passando, eu vou atingindo um pico de maturidade na curva do mover. Qual é o meu alvo? O meu alvo é chegar no ápice. E eu quero que hoje você se encontre na curva do mover. Está comigo aqui? Então, como que funciona a curva do mover? O mover de Deus precisa, eu quero falar em 5 pontos, o que o mover de Deus precisa na vida de uma pessoa. A primeira coisa, o mover de Deus precisa ser iniciado. Diga assim comigo, o mover de Deus, me ajuda nessa noite, diga assim, o mover do Espírito na minha vida precisa ser iniciado, começado, startado. O mover de Deus tem que ter um ponto de partida. O mover de Deus tem que ter um marco zero. O dia que você tem um encontro tão profundo com o Senhor, uma experiência tão profunda com o Senhor, e que alguém pode chegar para você e diz: olha, o Deus que você vive, ou que você fala, ou que você prega, não é o Deus verdadeiro. E isso vai mudar alguma coisa dentro de você? Não vai mudar nada. Por quê? Porque você teve o início de uma experiência com o Senhor, e não há nada com que façam, não há nada com que falem, não há nada com que planejem, que venham tirar, arrancar aquilo que você recebeu no Espírito. Leia comigo Atos capítulo 2, verso 2. Atos capítulo 2, verso 2. Diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. O mover do Espírito, volta aqui para mim na curva, no tópico 1. O mover do Espírito é como uma onda que vai passando. Nós estamos aqui juntos nessa conferência Overflow, e nós não estamos aqui para criar uma onda. Nós estamos aqui para descobrir aonde a onda está, e nós vamos surfar essa onda. Um filho de Deus não cria a onda do mover. Um filho de Deus descobre aonde o mover está se manifestando, e ele começa a surfar essa onda. É por isso que você vem para uma conferência como essa, e você percebe no Espírito que há um mover de Deus nessa casa. É por isso que quando nós adoramos, e a gente canta uma canção, e a gente canta uma segunda canção, e a gente canta uma terceira canção, e a gente vai cantando, e a banda vai ministrando, de repente algo acontece. Você está trabalhando, e você está cumprindo com as suas obrigações, e você está lá no seu checklist no trabalho, de repente algo acontece. Você está educando seu filho, você está sendo educado pelo seu pai, você está convivendo com seus amigos, você está estudando na faculdade, você está indo para a escola, de repente algo acontece. Mas eu quero te dizer que o de repente não acontece por acaso, leva tempo para o de repente acontecer. Eles estavam reunidos num só lugar, fazendo o quê? Assistindo Netflix. Não, eles não estavam fazendo isso. O que eles estavam falando mal dos outros, era isso? Não, eles estavam orando, eles estavam buscando, eles estavam intensificando a sua busca, e à medida que o tempo vai passando, de repente, inicia. Você está vindo aqui pela primeira vez, porque um amigo te convidou, cola com a gente, vamos lá na conferência, vai ser um fim de semana incrível, e aí você está aqui, por acaso, escute,
Não tem nada por acaso aqui. Você não está aqui para criar uma onda e nem ninguém criou uma onda para te inserir nela. Nós estamos aqui intensificando a nossa busca a Deus à medida que o tempo vai passando e de repente o mover começa. Aos meus 17 anos eu estava morando na França. Eu já contei essa história aqui. Eu jogava futebol profissional e minha mãe tinha se convertido. E era setembro de 1999, quando ela diz assim: filho, tem uma moça aqui em Tubarão, o nome dela é Andréia, ela é a filha da pastora, manda uma foto sua e uma carta, porque a Andréia não vê a hora de te conhecer. Ela chegou para a Andréia naquela mesma semana, e ela falou assim: Andréia, meu filho, o nome dele é Marcelo, ele está morando na França, joga futebol, manda uma carta sua e uma foto, porque o Marcelo não vê a hora de te conhecer. Meu casamento foi super arranjado, deu super certo. A gente começou a namorar, noivamos, casamos 4 anos à distância. Eu voltei só para casar mesmo. E temos uma família maravilhosa. Mas a partir daquele momento que eu tive um encontro com Jesus, e eu conheci a Andréia, ainda não tinha conhecido Jesus, e naquele domingo que eu conheci a Andréia, ela disse: vamos à igreja. Eu disse: eu não vou, porque o dia que eu for eu nunca mais vou sair. Ela falou: mas como assim? Eu falei: é porque eu quero o Deus da minha mãe. E eu fui naquele dia na igreja, e naquele dia, 19 de dezembro de 1999, iniciou. Marcelo, o que iniciou? Eu não lembro da palavra que foi pregada, eu não lembro de ter respondido a um apelo, de ter levantado minha mão, eu não lembro de nada disso. Eu só sei de uma coisa: dia 19 de dezembro de 99, iniciou algo na minha vida que não parou nunca mais. Eu não sei quando começou o mover do Espírito na sua vida. Quem sabe você já tem uma caminhada com Jesus, mas hoje, nessa conferência, vai começar um novo mover, aonde você vai começar a discernir a voz de Deus. Você não está aqui para criar essa onda, mas você está aqui para entender que existe uma onda que foi criada por Deus, e essa igreja está no mover do Espírito, surfando essa onda. Eu nasci de novo no meio do mover de Deus. Eu lembro que quando eu me converti, os jovens tinham o costume de ir para um monte orar. Eu não sei se você já foi para um monte orar, mas a gente ia para um monte orar. E sabe o que era atrativo no monte? O pessoal dizia assim: cara, você tem que ir para um monte orar com a gente, porque lá a gente começa a orar, é tudo escuro, e tem uns gravetinhos no chão, e eles acendem. Alguém já ouviu isso? Quem já ouviu essa história aí? É isso aí. Aí você começa a orar, e você vai intensificando sua oração, você vai buscando, de repente, os gravetos no chão começam a acender. Eu falei: cara, eu tenho que ir lá ver esse negócio. E aí eu fui para o monte. Aí eu cheguei lá e começamos a orar, e de repente eu falei assim: meu Deus. E aí eu comecei a ver aquela luz verde brilhando. Eu fui me abaixando, e estava tudo escuro. Quando eu boto a mão, era um relógio do cara que estava do meu lado. Você lembra aqueles relógios antigos que ele brilhava no... É sério, eu grudei no pulso do cara. Falei: não era o graveto, era o... Mas o que eu estava fazendo ali? Eu estava genuinamente querendo buscar o Senhor. Eu encontrei o relógio, mas eu queria o Senhor. Eu queria a presença de Deus. Claro, é o tempo onde você, como uma criança, que te falam: olha, tem uma luzinha que acende no monte. Aí a galera vai. Para quê? Para ver a luzinha acesa. Aí você chega lá e você descobre que pode ter a luzinha acesa, ou pode ser só o relógio do seu amigo. Mas quando você sinceramente está buscando com intensidade a presença de Deus, um dia começa, um dia inicia,
um dia starta e você descobre uma coisa nesse dia: eu não consigo mais viver sem isso. Eu não consigo mais viver sem Deus. Eu não consigo mais viver sem a sua presença. Eu não consigo mais viver sem o seu mover. Eu não consigo mais viver sem o seu toque. Eu não consigo mais viver sem ouvir sua voz. Eu não consigo mais viver sem a sua glória. Eu não consigo mais viver sem a sua unção. Eu não consigo mais viver sem o seu poder. Eu não consigo mais viver sem Ele. Mas um dia começou. Um dia tudo se iniciou. Como eu comecei a viver o mover de Deus, eu comecei a viver o mover de Deus de uma forma muito simples, entrando nas minhas rotinas espirituais. Então não é ir para o monte para ver uma luzinha acesa, é ir para o seu quarto, fechar a sua porta, orar ao seu pai que está em secreto, como diz Mateus capítulo 6. Quando você orar, entre no seu quarto, fecha a porta e ora ao pai que está em secreto, e o pai que vem em secreto o recompensará. E aí começou uma fome, começou uma sede, começou um desejo de querer cada vez aprofundar a intensidade da minha busca. Como que eu comecei? Nas minhas rotinas normais, de oração, de jejum. Então eu estava lá lendo a Bíblia, e aí de repente eu lia a Bíblia, eu pegava um texto, e de repente eu estava lá no meu devocional. Por exemplo, Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. De repente aquele versículo que você leu inúmeras vezes salta aos seus olhos e entra no mais profundo do seu coração, e o mover vem e te toma por inteiro. E aí você não estava esperando nada, e de repente Ele aparece, como em Pentecostes. Você está aqui na abertura da Overflow e de repente Ele aparece. Você está aqui no seu momento de adoração, no meio do louvor, e de repente a voz vem. De repente o toque acontece. De repente a unção te pega. Você está terminando essa noite, está indo para casa, e de repente o Espírito Santo diz: eu quero você no quarto, porque hoje eu quero falar com você. Como que começa? Do mesmo jeito que você aprende a andar de bicicleta. Sabe como é que você aprende a andar de bicicleta? Andando. Como é que você aprende sobre o mover de Deus? Como é que você aprende a orar? Orando. Como é que você aprende a jejuar? Jejuando. Como é que você aprende a interpretar a Bíblia? Lendo. Parece muito simples, mas eu não quero ser simplista, mas é muito mais simples do que se imagina. Porque quando você intensifica a sua busca, Ele se revela. Quando você intensifica a sua busca, a manifestação da sua presença, ela é real. Aleluia. Então essa onda, onde você começa a ter um impacto com ela, com o mover de Deus, enquanto você está lendo a Bíblia, enquanto você está orando, de repente você se vê chorando compulsivamente, e você está lá, no meio do nada, e as lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto, numa rotina normal, de um dia qualquer, de repente, o mover vem e te pega. Por quê? Porque Ele iniciou. Porque teve um dia que começou. Eu sou do tempo da minha conversão, quando o mover iniciou, onde eu tinha uma caixinha de promessas. Eu ganhei uma caixinha de promessas, e naquela caixinha de promessas tinha um versículo, e a gente tirava aquele versículo, e aquele era o versículo do dia. É igual você pegar o seu smartphone e você abre no seu aplicativo da Bíblia, e de repente está lá estampado na sua tela o versículo do dia. E aí você, ao ver aquele versículo do dia e ler aquele versículo, de repente você tem um impacto. Fala assim: uau, essa palavra é para mim hoje, para começar um novo dia. Sabe o que é isso? O mover do Espírito começou. E o Senhor começa a falar
no versículo do dia, o Senhor começa a falar na conversa com um amigo, o Senhor começa a falar enquanto você trabalha, o Senhor começa a falar na hora que você está tomando banho, o Senhor começa a falar na hora que você vai deitar. Esses dias meu filho estava dormindo, e às 3 da manhã ele me manda 2 e pouco da manhã ele me manda uma mensagem, que eu fui ver no dia seguinte, cedo, e ele diz: pai, nesta hora eu estou aqui no meu quarto, eu estava dormindo, mas o Espírito Santo me acordou, e Ele começou a me dar uma experiência, eu não sei nem explicar, mas eu estou todo arrepiado, eu estou ouvindo a voz dEle, Ele está falando comigo, eu estou sentindo o toque dEle, a minha vida mudou. Meu filho estava só dormindo, mas de repente, o Espírito pegou ele. E quando o Espírito pegou, o meu filho começou aceleradamente a dar passos em direção à intensidade da sua busca. E ele entrou em 10 dias de jejum, o Arthur, onde ele comia às 7 da manhã, e depois só comia de novo às 7 da noite. Para um adolescente, ficava 12 horas só na água, e nos últimos 3 dias, ele fez somente na água, sem comer nada. Ele começou a intensificar a sua busca, e começou o mover do Espírito na vida dele. Eu sinto no meu espírito que tem muita coisa que vai começar essa noite. Eu sinto no meu espírito que tem muita coisa que vai começar nessa conferência. Eu sinto no meu espírito que tem muita coisa que vai começar nessa temporada. Se prepare, porque o Senhor vai te pegar. Aleluia! O mover de Deus, em segundo lugar, precisa ser progressivo. Diga comigo: iniciado e progressivo. Paulo, antes conhecido como Saulo, estava naquela estrada de Damasco, e de repente ele tem um encontro com o Senhor, e ele é arremessado ao chão, ele fica cego, ele não enxerga nada à sua frente. Ele era um perseguidor do povo do caminho, mas porque ele tem uma experiência profunda em Atos 9, o mover de Deus começa na vida dele, e dali para frente se torna um mover progressivo. Aquilo que começou foi crescendo. Atos capítulo 9, versos 17 e 19 diz: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Eu tenho consciência que eu não devo viver das experiências do meu início. Eu tenho consciência que eu não devo viver das experiências do monte que eu ia para ver aquele graveto iluminado. Aquilo não me sustenta depois de 25 anos de caminhada com Jesus. Eu tenho consciência disso. Aquilo foi muito importante, mas foi só o início. Eu precisei progressivamente crescer na minha busca à medida que o tempo foi passando, e eu fui descobrindo que eu precisava mais do que o mover do início, porque o mover do início me impressionava, mas o mover progressivo me amadurecia. Faz sentido? O mover do início me impactava, mas o mover contínuo, ele foi gerando um nível de maturidade muito maior. No início, a gente ficava impactado com tudo que Deus tinha feito, com tudo que Deus tinha falado, com as escamas que tinham caído dos nossos olhos. Mas nós precisamos continuar crescendo, e nós precisamos continuar progredindo. O mover de Deus me faz progredir no meu tempo de oração. Quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, eu orava ajoelhado na cama e colocava o meu relógio de cronômetro para ver quanto tempo eu orava. E eu orava longos 5 minutos, eu não tinha mais palavra para orar.
Aí no outro dia eu pensava, eu preciso ir mais profundo. Então eu orava muito mais do que o dia anterior. E quando eu via, tinha passado 7 minutos. Mas esses 5 virou 7, que virou 10, que virou 15, que virou 20. Foi crescendo, e foi crescendo meia hora, 1 hora, e foi progredindo. Então, à medida que eu fui progredindo no meu tempo de oração, eu fui aprofundando na minha intimidade com o Espírito Santo. E à medida que eu fui aprofundando e progredindo na minha intimidade com o Espírito Santo, eu fui trocando aquela lista interminável de pedidos de oração, que você tem, eu também tenho, por apenas o prazer de estar na presença dEle. É quando você vem para um culto completamente rendido, porque você vem aqui para entregar a sua adoração, porque você vem aqui para entregar o seu louvor, porque você vem aqui para entregar a sua oferta, porque você vem aqui para render os seus tributos a Deus. Mas isso acontece à medida que você vai intensificando a sua busca e o tempo vai passando. O mover de Deus me faz progredir na intensidade da adoração, até que os céus de bronze se rompam. O mover de Deus me faz progredir no discernimento espiritual. Tanto que aí Paulo, no meio de uma missão, ele estava tomando uma decisão de ir para um lugar para pregar o Evangelho, fazer uma coisa boa, ajudar pessoas, levar salvação. Atos 16, 7 diz: quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Quando você vai intensificando a sua busca, depois de ter iniciado o mover de Deus, volta aqui para mim, depois de você ter iniciado nesse mover de Deus, e você for progredindo na sua busca à presença de Deus, e o tempo vai passando, é muito interessante como você começa a discernir. Não é sobre o certo e o errado, às vezes é entre o bom e o ótimo, porque pregar o Evangelho é bom, mas talvez o Senhor tenha um tempo diferente para a sua vida, num outro lugar, que seja também pregar o Evangelho, mas de numa outra proposta. É o que estava acontecendo aqui com o apóstolo Paulo, quando o Espírito Santo move esse homem de direção, e parecia que estava tudo tão certo, mesmo sendo sobre a obra missionária. De repente ele vem e muda a direção. Então o mover de Deus, ele precisa ser iniciado. O mover do Espírito, ele precisa ser progressivo. E terceiro, o mover de Deus precisa ser consistente. É isso mesmo, o mover de Deus precisa ter consistência. 2 Coríntios capítulo 3 verso 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Espírito não só esteve no meu início, bota aqui para mim, por favor. Ele não só esteve no meu início, mas se o Espírito está no meu início, ele continua enquanto eu estou progredindo. E o Espírito, que é o mesmo em 2 Coríntios que nós lemos, ele tem liberdade, porque existe consistência na minha vida espiritual. O que é a consistência? Você não é mais um menino inconstante, levado por qualquer vento de doutrina. Você tem consistência na palavra. Não é porque te falaram alguma coisa na faculdade que a sua fé vai ficar abalada. Não é porque te falaram alguma coisa na sua roda de amigos que você vai trocar a presença de Deus por 5 minutos de prazer com seus amigos. Por quê? Porque a sua fé tem consistência. A sua fé, ela vai se tornando sólida. A consistência do mover confronta uma fé volátil, que ora é, depois deixa de ser. Ora você adora, ora você se entrega, ora você está só na trend do momento. Não, você precisa ter consistência na sua fé. O mover de Deus está vindo com tanta força que vai abalar aquilo que é abalável.
Ele vai pegar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É tempo onde o Senhor está separando o joio do trigo. Aquele que está limpo nos últimos dias vai se limpar mais ainda. Aquele que está sujo vai se sujar mais ainda. Aquele que está queimando de amor por Jesus vai queimar mais ainda. Aquele que tem sede pela presença vai ter mais sede ainda. Aquele que tem fome pela palavra vai ter mais fome ainda, porque Deus está vindo em direção à busca de um povo santo. Aleluia! Normalmente as pessoas leem esse texto, que o Espírito, onde ele está a liberdade, e medem a presença do Espírito, mensurando o mover do Espírito, sabe aonde? No púlpito. Tudo bem ser mensurado a unção do púlpito, o mover do púlpito. Muitos vêm para medir se há um mover no louvor. Está tudo bem você perceber se há um mover no louvor, se há um mover na igreja, se há um mover na vida do irmão, mas esquece de observar se o Espírito que habita dentro do seu coração e não nesse auditório continua se movendo na sua vida, continua falando e você ouvindo, discernindo, percebendo. Em quarto lugar, o mover do Espírito, além de ele precisar ser iniciado, ser progressivo e ser consistente, o mover do Espírito precisa ser duradouro. Diga comigo, duradouro. Então você não está aqui numa corrida de 100 metros rasos, você está aqui por uma maratona e uma jornada de longo prazo. Você não está aqui apenas para se impressionar com aquele gravetinho que acendeu no monte. Você está aqui para pegar aquela experiência do monte e você aprofundar a sua busca, intensificar a sua busca, à medida que o tempo vai passando. Então passa uma semana, passa um ano, passa 2, passa 10, passa 20 anos, passa 2, 3 décadas, e você vai fazer o quê? Você vai continuar buscando a presença de Deus. Por quê? Porque o mover do Espírito na sua vida não é fogo de palha, o mover do Espírito na sua vida é duradouro. Levítico capítulo 6, verso 13: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Há um altar que a nossa vida precisa estar colocada, e altar é lugar de ovelha morta, altar não é lugar de ovelha viva, altar não é lugar onde a ovelha esperneia, altar é um lugar onde a ovelha se entrega, onde se rende. E à medida que você inicia, progride, se torna consistente e vai percebendo que é duradouro o mover do Espírito na sua vida, esse fogo permanece aceso continuamente no altar. Continuamente. A sua fé, ela é validada pela sua permanência. A sua fé não é validada pela intensidade que você teve numa conferência. A sua fé é validada à medida que os anos vão passando. Volta aqui para mim, que a linha do tempo ela vai continuando e você vai permanecendo. Então vem um domingo, você permanece, vem um sábado, você permanece, você está aqui na base, você permanece, vem o próximo final de semana, você permanece, vem uma conferência como essa, de férias, de escolares, você permanece, vem uma conferência de juventude, no período de carnaval, você permanece, vem um ano, 2, 10, você permanece. E o mover do Espírito na sua vida, ele vai sendo duradouro. E para terminar, o mover do Espírito precisa ser permanente. Em quinto lugar, permanente. Lembra que eu falei? Um dia começou e nunca mais parou. Um dia na minha vida começou e o meu alvo é me encontrar com o meu Senhor. A nossa oração é: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Um dia começou
e a eternidade me aguarda. Um dia começou e nós vamos juntos continuar adorando ao Senhor de eternidade a eternidade. Aleluia. E eu termino com esse último texto. Quero chamar o louvor para subir. João capítulo 15, verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Volta aqui para mim na curva. Um dia, eu decidi permanecer em Cristo. E sabe o que eu colhi? O cumprimento da promessa de que se eu permanecesse nele, ele permaneceria em mim. Faz quase 25 anos que eu escolhi permanecer, depois de ter iniciado. E quase 25 anos depois, ele permanece em mim, porque um dia começou. Se eu puder te dar uma palavra essa noite, eu resumiria que o segredo da curva, do mover do Espírito na vida de uma pessoa, é a permanência. Permanecer. Permanecer buscando. Permanecer orando. Permanecer jejuando, permanecer lendo, permanecer se dobrando, permanecer adorando. Tem uma conferência, eu vou ser o primeiro a me inscrever. Por quê? Porque eu vou permanecer. Tem culto, eu quero ser o primeiro a chegar. Por quê? Porque eu vou permanecer. Tem um desafio da igreja, eu quero ser o primeiro a entregar. Por quê? Porque eu decidi permanecer. Não há opção de desistência. Permanência. Os anos passaram. Em dezembro desse ano vai completar 25 anos que eu conheci a Andréia. Nós completamos 20 anos de casado, dezembro do ano passado. E 25 anos vai se completar entre namoro, noivado e casamento. Hoje, eu amo a Andréia infinitamente mais do que o dia que nós iniciamos. Quase 25 anos depois de iniciar a minha caminhada com Jesus, eu amo o Senhor infinitamente mais do que o dia que eu o conheci. Os anos vão passar, e eu só quero uma coisa: permanecer. Permanecer. Porque eu não consigo ver possibilidade na minha vida dessa curva do mover começar a entrar num platô. O que é um platô? É uma planície no planalto, é uma parada no meio do monte. Eu não consigo enxergar na minha vida uma estagnação no meio de uma curva que tem que ser ascendente. Não. Se o fogo tem que continuar aceso no altar, eu quero permanecer com o fogo aceso. Quanto isso vai me custar?
a intensidade da busca. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crescer, eu tenho que aumentar, eu tenho que me desenvolver. Pastor, mas eu já oro, ore mais. Mas eu já leio, leia mais. Mas eu já quero, queira mais. Mas eu já busco, busque mais. Por quanto tempo eu faço isso? Você só tem um dia para começar, mas não tem dia para terminar. Não vai terminar aqui no dia 18 de julho de 2024. É por toda a eternidade. Meu Deus! Se você entende que existe uma curva do mover que começou e não pode mais parar, e se você quer isso para a sua vida, fique de pé, eu quero orar por você. Talvez você me diga assim: Marcelo, mas um dia já começou isso aqui na minha vida. Já começou, tá bom. Mas tem pessoas que precisam de um novo começo, um novo marco. Precisam de um vinho novo. Um vinho novo. De 2019 para cá, eu tive algumas experiências de um derramar sobrenatural, pelo menos umas 5 ou 6 vezes, onde eu estava num determinado lugar e despretensiosamente, de repente, o Espírito desceu. E quando ele desceu, ele me pegou de um jeito tão profundo, que eu fui tendo marcos de novos começos. Tem horas que enquanto você permanece, o Senhor te pega e te leva a uma experiência do teu início. Porque Ele quer que você mantenha o seu coração como de uma criança. Feche os seus olhos. E agora eu queria te chamar para intensificar a sua busca. Qual é a resposta que você vai dar a essa palavra? O que você vai responder a isso? A curva do mover. Talvez você, ao olhar para a sua vida, percebe que ainda não começou, mas entendeu que hoje pode começar. Quem sabe você lembra de quando começou, de quando iniciou, mas faltou progredir no caminho, ou faltou consistência na jornada, e acabou tendo a sua curva muito oscilante. Ora você estava em cima, ora estava embaixo, ora estava bem, ora estava mal, ora você queria, ora você não queria, ora você estava firme, ora você estava fraco, ora estava de pé, ora você estava no chão. E você entende que não dá para viver uma vida assim. A sua curva, ela tem que ser crescente.